Louvado seja o Senhor. Nós vamos continuar a nossa comunhão a respeito do nosso viver, familiar, e hoje vamos falar no aspecto da educação dos filhos, porque isso tem sido uma preocupação muito grande entre os irmãos, não somente aqui em Uberaba, mas também em muitos outros lugares. O que nós vamos compartilhar aqui não é baseado em costumes, não é baseado em cultura, mas baseado na palavra de Deus. Nós vamos compartilhar os princípios que estão na Bíblia. E nós devemos saber o seguinte: a Bíblia é o manual do fabricante do homem, tá certo? Você quer saber como o homem foi feito, como o homem funciona? E depois da queda, quais os defeitos que o homem tem? Você tem que ir para a Bíblia, porque a Bíblia então é o manual do fabricante, tá certo? Mostra direitinho toda a situação e toda a condição humana. Por isso nós cremos que realmente na palavra de Deus está a resposta para as nossas perguntas e conhecermos o caminho que Deus deseja que nós andemos. Nós já, nas comunhões anteriores, já tivemos comunhão sobre a questão da vida do casal, sobre também o relacionamento pais e filhos, e vimos que há um princípio que é fundamental, que é permitir que o Senhor reine em nossa casa, em que juntos devemos buscar a vontade de Deus, não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. E o que nós queremos, na verdade, para os nossos filhos é que eles recebam a porção do Senhor. Existe uma educação que é humana e existe uma educação que é espiritual, podemos dizer assim. A educação humana nos leva aos nossos filhos como realmente devemos viver, e inclusive essa parte do aprendizado nas escolas, o conhecimento humano, essas coisas. Isso faz parte do viver humano, tá certo? O que nós conhecemos, o que foi ganho, essas coisas todas, ser transmitido para os nossos filhos. Mas o que é mais importante é o que nós ganhamos espiritualmente e o que nós podemos transmitir espiritualmente para os nossos filhos. Porque somente com uma visão espiritual clara é que os nossos filhos terão uma visão da realidade da vida humana, do conhecimento da razão da vida do homem, para que os nossos filhos vejam que a vida não são somente essas coisas visíveis, não são essas coisas que todo mundo corre atrás. Há um sentido muito maior que dá significado às nossas vidas, que é a economia de Deus, tá certo? Então o conhecimento de Deus e a nossa experiência com Deus é o ponto básico. Esse é o ponto principal. E aí, o que nós podemos transmitir? Nós podemos transmitir o que nós temos, o que nós ganhamos. 2 Timóteo, capítulo 1. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículos 4 e 5. Vamos ler juntos esses versículos. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 4 e 5. Vamos ler. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Nós podemos ver aqui
que ele fala: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Aqui fala fé sem fingimento. Nós temos aqui algo genuíno. E ainda mais, essa fé não é uma questão de um conhecimento. Por quê? Porque fala a fé que habitou. E quando nós usamos o termo habitar, isso se refere a algo vivo. Está certo? É uma fé viva. A fé viva que habita. Irmãos, então, ponto importante. Primeiro, é que essa fé viva habite em nosso ser. Quando a fé viva habita em nós, nós temos então uma condição de uma maneira viva, transmitir essa fé para a próxima geração. E é por isso que nós temos aqui essa fé sem fingimento, que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Nós vimos algo que foi transmitido para outra geração. Foi essa fé viva. Uma fé viva. Em quem? Num Deus vivo. Isso mostra que realmente as coisas que nós recebemos da palavra de Deus devem ser coisas vivas. Vamos ler ainda 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. Vamos ler. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós vimos, primeiro, a necessidade de uma fé viva, uma fé que habita. Isso quer dizer, no viver diário, pode-se ver que aqui há uma pessoa que tem fé, certo? Fé no Deus vivo. Uma fé viva no Deus vivo. Agora, não é somente isso. Aqui no versículos 14 e 15 diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aqui mostra, desde a infância sabes as sagradas letras. Então, há uma necessidade de, por um lado, contactar nossos filhos, contactar os pais, aqueles que têm uma fé viva, uma fé sem fingimento. Esse é um lado. Mas, por outro lado, eles têm que contactar as sagradas letras. Isto é, eles têm que ter contato com a palavra de Deus. Esse equilíbrio é fundamental. Por quê? Porque a palavra de Deus é que é a base de toda a ação de Deus. Muitas vezes, onde estão as nossas falhas? As nossas falhas estão exatamente nesses dois pontos. Primeiro, não ter uma fé viva. E não tendo uma fé viva, é difícil transmitir para a próxima geração.
Por isso, irmãos, nós precisamos tocar de uma maneira profunda a palavra de Deus, ganharmos vida. Nós somos a casa de Deus, a igreja do Deus vivo. Aqueles que colocam a esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Está certo? Nós temos um Deus que é vivo. Isso quer dizer, o nosso andar, a nossa reação diante dos fatos, deve ser uma reação de alguém que tem um Deus vivo. Nossos filhos precisam ver, eu pertenço a uma família que tem um Deus vivo. Há um Deus vivo na minha casa. Não é isso? Isso é fundamental. E não somente isso, mas ainda a necessidade de ter contato com as Sagradas Letras. Porque a palavra de Deus, aqui diz as Sagradas Letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Podem tornar-te sábio. Depois diz assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Nós podemos ver que a palavra de Deus realmente tem um uso muito amplo. Pode ser aplicado de uma maneira muito ampla. Útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Mas toda a Escritura é inspirada por Deus, é soprada por Deus. Irmãos, nós sabemos, isso mostra a fonte da Escritura, da Bíblia, né? Toda a Bíblia é soprada por Deus. Mas, preste atenção, é sempre o sopro de Deus que traz vida. O que nós temos que transmitir para os nossos filhos não é uma doutrina, mas o sopro de Deus. Fazer com que os nossos filhos tenham contato com o sopro de Deus. Levá-los a ter contato simplesmente com uma doutrina é simplesmente contactar a letra. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Por isso, irmãos, a necessidade dessas duas coisas que nós falamos. A fé viva mais a palavra de Deus. Isso vai fazer com que a palavra de Deus se torne um sopro vivo. Está vendo, irmãos? Essas duas coisas são tremendamente importantes. Tem que ser colocado juntos. Se eu passo simplesmente uma doutrina, um ensinamento, o ensinamento em si não pode fazer muita coisa. O ensinamento, a doutrina é extremamente limitada. Eu preciso de ter uma fé viva que faz com que a palavra se torne um sopro para mim. E é esse sopro que faz toda a diferença, seja no ensino, repreensão, correção, educação, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, primeira coisa, baseada no que nós compartilhamos ontem à noite, se nós realmente nos aplicarmos a buscar Deus, a experimentar Deus, a experimentar a palavra de Deus, nós vamos salvar primeiro a nós mesmos, segundo, vamos salvar aos nossos ouvintes, isto é, os principais ouvintes são os da nossa casa, certo? Então, irmãos, o que eu posso fazer pelos meus filhos? Eu posso buscar Deus. Nós já vimos, né? Andar com Deus é a melhor proteção que podemos dar aos nossos filhos. Nós vimos isso em algumas comunhões anteriores, certo? Então, experimentar Deus, colocar nossa esperança no Deus vivo, crer que Deus é, aplicar essa vida que é hoje, faz com que eu tenha uma fé viva. E ao ter essa fé viva,
eu devo fazer com que os meus filhos, então, ao verem os meus filhos, ao verem essa fé viva, ao contactar a palavra de Deus, faz com que essa palavra de Deus se torne um sopro de vida que corrige, que ensina, que faz crescer e que, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos ler agora Provérbios 22, 6. Provérbios 22, 6. Vamos ler. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Irmãos, de que maneira nós ensinamos a criança no caminho em que deve andar? É andando junto com ele. Não é dando uma ordem, anda por ali. É andando junto com ele. Irmãos, sabe, à medida que nós vamos penetrando na palavra de Deus, nós vemos as falhas que nós cometemos. Não é? Como que nós ensinamos alguém a andar no caminho? Andando no caminho junto com ele. Não é ordenar, não é dar uma ordem. Irmãos, eu vou dar um exemplo, eu quero me expor aqui. Eu me lembro quando a Priscila era pequena, um dia nós estávamos na conferência de jovens e ela perdeu o boné dela. E quando ela perdeu o boné dela, diz: pai, perdi o boné. Eu passei o maior sabão nela. Onde é que é? Eu já se viu uma coisa dessas e já se viu? Como é que você pode perder? Bom, passei o sabão nela e ficou nisso. Daí ela foi falar com meu pai. Daí meu pai disse assim: perdeu? Vamos fazer uma coisa, vamos orar, eu e você, vamos ajoelhar e orar, pedir para Deus para encontrar o boné. Daí eles oraram, daí depois encontrou o boné. Você viu qual é a diferença, irmãos? Eu passei o maior sabão nela, mas meu pai andou com ela o caminho. É isso aí que eu quero dizer. Nós falhamos demais. Eu só repreendi. O que adiantou essa minha repreensão? Ela recebeu o sopro de Deus? Conheceu Deus? Ganhou Deus? Não. Só ganhou uma repreensão. Mas meu pai levou ela a conhecer Deus, mostrou que existe uma fé viva, levou a ver que Deus é fiel, que Deus escuta as orações. Que diferença! Que diferença! Então, irmãos, não é uma questão de nós mandarmos, ordenarmos, tem que fazer. É questão de nós caminharmos junto com eles o pedaço do caminho. Se nós andarmos com eles, ainda quando for velho, eles não vão se desviar. Sabe? Grande problema hoje é que quem quer andar, eu sinto muita falha, irmãos, eu sinto muita falha em mim nisso aí. Sabe que quando eu estava orando a Deus, disse: Senhor, quem pode falar sobre educação? Todos nós somos falhos, tremendamente limitados. Falhamos tanto em nossa vida na educação dos nossos filhos. Falhamos tanto. Só pedimos a misericórdia do Senhor, de Ele como verdadeiro Pai, Ele suprir o que nós não conseguimos suprir pelas nossas falhas, né? Eu oro muito ao Senhor: Senhor, vem suprir o que eu não pude suprir
pelas minhas falhas e pelas minhas carências, mas que eles conheçam o Deus vivo, possam colocar a esperança no Deus vivo. Tá certo? É o que nós podemos dizer. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Isto é, eu devo experimentar o Deus vivo, eu devo levar meus filhos a experimentar o Deus vivo. Eu me lembro quando era pequeno, quando tinha várias situações difíceis, meu pai sempre compartilhava com a gente para nós orarmos juntos. E essas orações fizeram grande diferença. Eu conheci um Deus vivo, um Deus que escuta as orações. Amém. Nas situações tão difíceis, nós vimos Deus abrir caminho. Isso foi algo que marcou minha vida. Tá certo? Então, irmãos, preste atenção, irmãos. Ensinar a criança no caminho em que deve andar. Como? Andando com Ele. Andando com Ele. Mas não podemos dizer que é tarde. Não, meus filhos estão grandes. Eu ainda posso orar com eles. Eu posso ter comunhão com eles, né? Mesmo que um dia eu tenha 80 anos, meu filho tiver 50, 60 anos, eu ainda posso andar com ele um trecho do caminho. Tá certo? Não é que agora meus filhos estão grandes, agora não tem mais jeito. Tem. Ainda tem. Ainda podemos orar com eles. Ainda podemos ter comunhão com eles. Tá certo, irmãos? Deus sempre abre uma porta para nós. Uma fé sem fingimento que habita, mas a palavra de Deus vai fazer com que a palavra de Deus, por isso que Paulo fala aqui, né? Toda a escritura é soprada por Deus, é inspirada por Deus. Tem que soprar. Deus tem que soprar neles. Isso é útil para ensino, para repreensão. E aí, nessa questão da repreensão, também nós temos muitas lições. A repreensão também tem que ser um sopro de Deus. Repreensão não é descarregar raiva. Não é descarregar raiva. Tá certo? A disciplina não é descarregar raiva. É uma questão também de um sopro de Deus. É útil para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, a esperança dos nossos filhos é que eles tenham contato com Deus e tenham contato com uma fé viva. E essa fé viva possa ser vista em nós. Eu quero falar um pouco mais sobre a questão da disciplina. Vamos ler Provérbios 22, versículo 15. Provérbios 22, 15. Vamos ler juntos essa palavra. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Esses dias saiu um artigo no jornal falando que uma criança com 3 anos de idade já sabe maquinar as coisas para enganar os outros. Não precisa ensinar. Sabe, aos 3 anos. Antes disso até, alguns são mais espertos, né? Mas até lá já consegue fazer uma maquinação completa de enganar os outros. Ninguém precisa ensinar. Está ligado ao coração. Então, existe algo que se chama a vara da disciplina. A vara da disciplina a afastará dela. Nós sabemos que hoje há muitas escolas, muitas linhas sobre educação. Principalmente na década de 50, final da década de 50, década de 60, houve uma linha que diz que não deve disciplinar, não deve bater nos filhos.
Antigamente tinha a vara, tinha palmatória até na escola, né? Quando eu entrei, né, estudei as coisas, eu ainda peguei 1 ano que tinha palmatória, certo? 1 ano tinha palmatória. Não sei se vocês sabem o que é isso, mas o professor podia bater no aluno, né? Vem cá, e pá, bater na palma. Hoje tem ainda? Não. Hoje são os alunos que batem nos professores, não é isso? O difícil é isso aí mesmo, e bate mesmo, e tem gente que pega e quase mata os professores batendo, verdade. Porque naquela época diz, não, você tem que falar, tem que convencer. Mas a criança ainda não tem essa compreensão. Por isso que a Bíblia fala da vara. Vara da disciplina. Vara, aqui fala de vara, fala de disciplina, mas não fala de descarregar raiva. Isso é bem diferente. Tá? O grande problema é que quando quer bater, descarrega a raiva. Né? Isso cria um sério problema na educação e na disciplina, porque a criança sofre repreensões e não sabe por quê, não tem princípios, não tem critérios. Se, por exemplo, o marido ficou bravo com a esposa quer descarregar a raiva, e o menino, primeiro barulho que faz, já vai blum, 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 blum. E a criança diz, o que eu fiz para merecer isso? Não encontrou nenhum princípio. Mas a vara da disciplina, com princípio, é saudável. Você sabe que na década de então, 50, 60, quando surgiu essa questão de que não deve disciplinar, criou uma geração rebelde, extremamente rebelde, e contra todas as coisas. E mais tarde se descobriu que o negócio não era bem assim, que essa foi uma grande falha. Que a criança necessita interiormente de sentir de que há alguém que sabe das coisas e que está mantendo ela na linha. É uma coisa que ela não percebe, mas é uma coisa interior. Por isso que quando dá uma ordem, a criança sempre vem testar até que ponto pode quebrar essa ordem. Se a ordem foi dada e ela pode transgredir a ordem de qualquer maneira, vai descobrir, não tem governo, não tem nada. Foi puro blefe. E isso causa um dano. Ela tem uma tremenda insegurança. Faz com que no futuro se torne uma pessoa rebelde e que busque em muitas outras coisas a segurança, seja drogas ou quer fugir do mundo real. Por quê? Porque sabe, não tem segurança, porque faltou segurança nos pais. Mas aqueles que recebem a disciplina com a vara, com princípios, sabe, tem alguém que sabe das coisas. Ela no interior tem segurança, não precisa fugir para outras coisas, aprende a enfrentar a realidade. Vamos ler Provérbios 23, versículos 13 e 14. Vamos ler. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Está vendo? A questão da vara, a disciplina, é algo necessário. Não vai morrer. Pelo contrário, vai viver. Ela será salva, a alma dela será salva do inferno. Eu vou dizer uma coisa, irmãos. A disciplina é uma coisa que está no coração de Deus. Tá? Vamos ver Hebreus
capítulo 12, versículos 5 a 11. Hebreus capítulo 12, versículos 5 a 11. Vamos ler essa porção. E estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Amém. Veja, irmãos, essa porção da palavra é uma porção cheia de amor. Aqui diz: filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Nós podemos ver que a disciplina faz parte da maneira de Deus agir. Se a disciplina faz parte da maneira de Deus agir, nós, como pais, que temos que levar nossos filhos a conhecer Deus, a conhecer o verdadeiro Pai que é Deus, também devemos seguir os caminhos indicados por Deus. Aqui diz: é para a disciplina que perseverais, pois que filho há que o pai não corrige? Deus vos trata como filhos. Aqui diz: Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. A disciplina é sinal do amor. Sabe, irmãos, é muito importante. Nós temos a nossa própria experiência com Deus. Eu creio que todos nós já fomos disciplinados por Deus, não foi? Você não experimentou já a disciplina de Deus? Toda vez que Deus nos disciplina, nós podemos dizer: Deus me ama. Porque por um lado existe a disciplina, mas por outro lado existe o amor. Nós não tocamos a raiva de Deus. Nós nunca tocamos raiva de Deus. Nós sempre tocamos amor de Deus. Junto com a disciplina está o amor. Por quê? Porque a disciplina é um ato que vem do amor, não é um ato que vem da raiva. Por isso, irmãos, é muito importante nós sabermos como disciplinar no Senhor. E ainda mais, se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Hoje há muitas pessoas na rua, tem muitas crianças na rua, não são meus filhos. Então, eu não vou discipliná-los, não são meus filhos, mas os meus filhos, eu os disciplino. Além disso, tínhamos os nossos pais, que segundo a carne nos corrigiam e os respeitávamos. Preste atenção. Tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Sabe, quando na educação humana foi tirada essa questão da disciplina,
criou-se uma geração que não respeitava mais os pais. Isso aqui, a própria história, se nós olharmos a década de 60, nós podemos ver de uma maneira muito clara. Por isso, aqueles que estão preocupados com a educação, quando olham a história da humanidade e olham os frutos reais, não teorias, mas olham o resultado, percebem. E aqui diz, os pais que corrigem ganham o respeito dos filhos. Muitas vezes o pai diz, eu tenho medo de disciplinar, que meu filho tem raiva de mim. Não, pelo contrário. Se você disciplina no Senhor, na palavra, com amor, os filhos irão respeitá-los. Não precisa ter medo, pode crer o que está escrito aqui. Aqui é o manual do fabricante, entendeu? Pode crer nisso aí. Não creia nessas outras teorias. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Está vendo? Os nossos pais nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Irmãos, é muito importante nessa questão da disciplina nós aprendemos a ser um com Deus, para que a nossa disciplina seja a disciplina de Deus, que os nossos filhos possam tocar em nossa disciplina a disciplina de Deus, tocar em nossa disciplina o cuidado de Deus e o amor de Deus por eles. Quando era pequeno, como menino, a gente aprontava algumas coisas. Meu pai então falava com a gente, né? Meu pai sempre teve muito critério na disciplina. Ele sempre dava 3 chances para cada erro. E ele tinha uma boa memória. Para cada tipo de erro ele sabia já quantas vezes tinha falado com a gente. Então eu fazia isso aqui, ele dizia, Miguel, 2ª vez. Depois de um certo tempo fazendo 3ª vez, a próxima você já sabe. Já sabia, né? Daí quando fazia de novo, ele me chamava e disse, Miguel, você sabe por que eu chamei você? Traga a vara. Eu tinha que trazer a vara. Não era, eu não ia atrás da... Ele dizia assim, quantas vezes você acha que eu devo bater em você? Quantas palmadas? Uma. Não, você está sendo exagerado. Não, uma não dá. Você não obedeceu tantas vezes, uma não dá. Tem que ser mais. 5. 5 acho que está razoável, né? É tudo num acordo, entendeu? É acordo. Não. Onde você pode escolher onde você quer que bata. 2 aqui e uma aqui, tá bom? Tá bom. Pá. Depois disso ele dizia assim, vai orar a Deus. Você sabe por que você foi disciplinado. Eu ia orar a Deus. Depois disso, ele orava junto comigo. Ele caminhava comigo esse pedaço. Claro, eu apanhava, eu chorava. E muitas vezes ele, ajoelhado comigo, ele chorava junto comigo, pedindo perdão a Deus. Tem disciplina, tem amor. Tem vara, tem amor. Daí quando comecei a disciplinar meus filhos, eu vi, esse é o princípio da Bíblia. Esse é o princípio da palavra de Deus. Eu bati na Priscila com vara, bati no Josué com vara, mas sempre orava com eles depois. E sempre depois da oração eles me abraçavam e diziam, papai, eu amo você. Nenhum deles ficou com raiva de mim. Porque eles sabiam que era para aproveitamento. E mais do que pedir perdão para mim, pediu perdão para o Senhor. Porque eles tinham ofendido o Senhor. Irmãos,
Não é uma questão da nossa disciplina, é uma questão da disciplina de Deus. Nós temos que usar critérios. Nós temos que saber, segundo a palavra, toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Claro, quem que gosta de ser disciplinado? Eu não gosto. Quem gosta? Eu gosto de ser disciplinado. Ninguém gosta. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado, fruto de justiça. Então, irmãos, isso aqui é uma pergunta que muitos irmãos fizeram em muitos lugares. Como devemos disciplinar nossos filhos? Devemos disciplinar, sim ou não? Eu sei que os filhos menores estão vindo aqui e dizem, ainda bem que em casa não tem vara, ou senão, tem vara, como é que é a coisa? Vamos ler Provérbios 29, 15. Provérbios 29, 15. Vamos ler juntos. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Está aqui muito claro. Se você entregar a criança para ela, não, um dia ela vai entender, um dia vai envergonhar os pais. Por quê? Porque não aprendeu o caminho e vai se desviar daquele caminho. Então, irmãos, olha, o princípio é andar junto com ele nesse caminho. Essa maneira de ensinar o caminho. São coisas que nós vamos aprendendo, irmãos, com o decorrer do tempo. E para aqueles que ainda não têm filhos, mas que terão, espero que guardem essa palavra logo no início, possam aprender a usar tais princípios. Aqueles que têm um filho já grande, pelo menos podem orar com os filhos e andar o resto do caminho, tá certo? Isso é muito bom. Agora, alguns aspectos práticos. Nós sabemos que existem 2 livros muito elevados na Bíblia. Nós temos Efésios e Colossenses. Efésios mostrando a igreja, Colossenses mostrando Cristo. Nessas 2 epístolas, Paulo fala palavras muito elevadas, mas ao falar palavras tão elevadas, ele toca em assuntos práticos. E nessas 2 epístolas, ele toca em 3 assuntos práticos: o relacionamento marido e mulher, relacionamento filhos e pais, ou também servos e senhores. Tanto em Efésios como em Colossenses. Vamos ver o que Efésios fala sobre o relacionamento filhos e pais. Efésios capítulo 6, versículos 1 a 4. Efésios capítulo 6, versículos 1 a 4. Vamos ler juntos. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Está vendo? Primeiro, uma palavra para os filhos. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Os filhos precisam de sempre uma lição, e essa lição é a lição da obediência. Aprender a obedecer os pais. Em si mesmo é difícil obedecer. Quem consegue obedecer? Quem gosta de obedecer?
Até hoje nós mesmos não gostamos de obedecer, tá certo? Por isso é que diz: obedecei a vossos pais no Senhor. O Senhor, o nosso Senhor Jesus, Ele é aquele que obedeceu e foi até a morte, não é? Ele é aquele que obedeceu. Ele é o único que pode nos capacitar para a obediência. Então, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. É justo obedecer aos pais no Senhor. Obedecer, isso é uma ação. Agora, aqui fala: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Honrar pai e mãe. Honrar. Dar aos pais a posição que eles merecem e eles têm. É muito importante honrar os pais. Saber que eles são pais e eles merecem honra. Isso é uma atitude interior de respeito. É uma atitude interior de temor. Todos os filhos devem aprender a honrar pai e a mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Sabe, aprender essa lição em casa, obediência e honra, vai fazer com que durante toda a vida, dentro da sua humanidade, ele tenha uma humanidade elevada. Vai aprender a obedecer os professores e honrar os professores. Aprender a obedecer e honrar em todas as ocasiões, mas começa aprendendo dentro de casa. Honrar. Eu quero ler ainda um versículo, Provérbios 20:20. Eu vou pedir, vamos todos ler esse versículo, tá? Provérbios 20:20. Provérbios 30:17. Vamos ler. Os olhos de quem zomba do pai, ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos no ribeiro os arrancarão, e pelos pintões da águia serão comidos. É forte essa palavra, né? Fala daquele que amaldiçoa o pai e a mãe. Apagar-se-lhe a lâmpada nas mais densas trevas. Isso quer dizer, vai para a escuridão. E quem zomba do pai e quem despreza a mãe, os olhos dele, os corvos no ribeiro vão arrancar e os pintões da águia vão comer. Isso quer dizer, vai ficar cego, não vai ver nada. Honrar pai e mãe. Não amaldiçoe seus pais, não zombe de seus pais. Se você fizer isso aí, o dano que você vai receber vai ser muito grande. Vai ser muito grande. Nós temos que honrar. E se nós honramos, a bênção, a promessa também é muito grande. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Se você é aquele que honra pai e mãe,
você vai prosperar e vai ter longa vida. Essa é a promessa do Senhor. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Isso é o que a palavra de Deus diz. Por isso, filhos, nós devemos aprender isso diante do Senhor. Isso é no Senhor. No Senhor. Porque só nele nós temos essa realidade. Daí fala para os pais: e vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. O que é provocar os filhos a ira? É realmente fazer as coisas da sua maneira. Fazer as coisas da sua maneira. Faz do jeito que você quer, quando você quer. Isso acaba provocando os filhos a ira. Nós devemos ver que nós não somos o rei, o Senhor é o rei, certo? E nós, como aquele que se submetem ao Senhor, nós somos uma autoridade que representa o Senhor. Por isso, em toda situação, devemos levar aos nossos filhos a realidade do Senhor. E assim nós não estaremos provocando. Isso, inclusive, está na questão de saber falar. Muitas vezes, nós exageramos o nosso falar. Ficamos bravos e falamos coisas inconvenientes, coisas ofensivas. E nós devemos, diante do Senhor, nos arrepender por isso. Se, por exemplo, o filho está dormindo, tem que acordar, ele é preguiçoso, então você pode dizer, você é preguiçoso. Mas falar assim, você não presta para nada, nem para lixo serve, você já exagerou. Você falou coisas que não convém falar. Isso vai edificar? Não vai edificar nada, vai provocar os filhos a ira. Então, nós os pais devemos aprender adiante do Senhor ter o falar correto e adequado. Nós não podemos, com a nossa raiva, falar coisas além do que convém. Isso causa danos. E devemos nos arrepender por isso. Mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Disciplina do Senhor. A admoestação do Senhor. Não é a sua disciplina. Não é você disciplinar do jeito que você quer. Não, comigo em casa é só no chicote. Calma aí. Foi Deus que mandou você usar chicote. Se Deus mandou você usar chicote, você pode usar. Mas você tem certeza que Deus mandou você usar chicote? Não, não. Esse aqui, porque lá em casa é assim, só no chicote. Calma aí. Não é assim. É na disciplina do Senhor. E na admoestação do Senhor. Tudo é do Senhor. Colossenses, capítulo 3, versículos 20 e 21. Vamos ler esses dois versículos. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Deus se agrada quando você obedece. Quando a sua mãe diz para você assim: filha, vai lavar os pratos hoje. Obedeça. Você é grato ao Senhor. Você vai dizer assim: boa menina, oh boa menina. O Senhor vai ficar contente com isso, certo?
vai lá, varre o quarto hoje estou muito ocupado, varre o quarto para mim. Isso é grato diante do Senhor. Você vai ver um dia essa experiência de lavar prato e varrer o quarto vai ser a coisa que vai diferenciá-lo dos outros, e você vai receber recompensa de Deus. Não pense, o que tem a ver esse negócio de varrer quarto, lavar roupa? Não sei se você sabe, eu já encerei muita casa, já lavei muita roupa, passei roupa. Eu só não cozinhei. Eu só cozinhei o ovo, assim, em miojo, né? Mas essas coisas são úteis, úteis. E aí diz assim: pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Você pode ver, essa palavra tem realmente algo que nos alerta. Quando nós irritamos nossos filhos porque fazemos do jeito que a gente quer, faz de um jeito, não ficamos satisfeitos, faz do outro jeito, não fica satisfeito, então os filhos desanimam. Não adianta. Eu faço isso, meu pai não gosta. Eu faço aquilo, meu pai não gosta. Então o que ele gosta? Certo? Fica irritado. E nós pais, nós falhamos muitas vezes nisso aí. Nós temos que nos arrepender diante do Senhor, né? E o Senhor vai dar a oportunidade para nós, né? Isso aí tudo para a gente poder restaurar as coisas. Então Paulo, sabe, quando fala dessas verdades elevadas, ele toca na nossa vida familiar, toca na relação marido-mulher, pais-filhos, depois servos senhores. Mais adiante nas outras comunhões, nós ainda vamos falar do nosso trabalho profissional também, certo? Nós esperamos que essas partes que a palavra trata com bastante atenção, nós também devemos trazer para a realidade da nossa vida, né? A questão é a seguinte: em tudo obedecer a vossos pais. O Nélio fez a pergunta: em tudo? Isso em tudo engloba todas as coisas? Engloba todas as coisas referentes ao relacionamento filhos e pais, dentro dessa esfera. Eu vou dar o seguinte exemplo. Isso aí nós já falamos algumas vezes quando falamos de autoridade e submissão. Uma coisa é a esfera familiar. Outra coisa é a esfera, digamos, da educação na escola. Outra é a esfera como um cidadão, tá certo? São coisas distintas. Por exemplo, se na escola o professor disse assim: olha, você vai fazer as lições das páginas 3 a 5. Essa ordem foi dada pelo professor. Então, nesse aspecto da educação, quem tem autoridade é o professor, tá certo? Se o pai diz assim: não, você não vai fazer lição de casa, não. O pai está saindo da esfera dele. Está saindo da esfera dele. Se o pai diz: não, você vai roubar. Vai roubar. Aqui em casa todo mundo rouba. Você vai roubar. Certo? É tradição da família roubar. Todo mundo vai roubar. Você vai roubar. Você não pode obedecer, porque você está indo contra a lei do governo, na vida civil, entendeu? Existe uma autoridade, uma lei que diz que você não pode roubar. E aí seu pai diz assim: você não pode crer no Senhor, você tem que negar o Senhor, você tem que zombar de Deus. Você não pode obedecer nisso aí. Você não obedece, mas você tem que honrar o pai. Entende? É diferença de atitude. Eu não posso obedecer, mas eu não sou uma pessoa rebelde, eu não sou uma pessoa que amaldiçoa, eu não sou alguém que zomba. Eu honro meus pais, mas eu não posso obedecer nesse aspecto. Amém. Não sei se ficou claro. Ficou claro? Esse é o princípio. Uma coisa é obedecer, outra coisa é honrar, né? Tem coisas que nós não podemos obedecer, mas isso não quer dizer que nós somos rebeldes, porque nós somos pessoas submissas. Mas é porque isso foi além da esfera que é devida a um pai. Quem governa o país é um presidente, tem um governo. Não é meu pai que governa o país. Meu pai governa a minha casa, tá certo? E é claro, acima de tudo, Deus. Agora,
Tem um problema bastante grave aqui, muitas coisas. Então nós como pais, nós devemos estar claros sobre os princípios das coisas do Senhor. E não devemos permitir que as coisas do mundo entrem. As coisas do mundo, quando entram, causam dano. Mas, diante do Senhor, nós devemos ser aqueles que oram e intercedem. Os pais devem orar pelos filhos e os filhos devem orar pelos pais. Nós não devemos viver num ambiente de acusação dentro da família. Na família, nós devemos viver um ambiente de intercessão. Existem duas coisas: acusação versus intercessão. O que é que domina? Como que é? O que é que rege a nossa vida? O que é que governa a nossa vida? Acusação ou intercessão? Se nós somos pessoas cheias da vida de Deus, se nós tocamos Deus, nós não conseguimos acusar, só conseguimos interceder. Então, dentro de casa, nós devemos ter o ambiente de intercessão e não o ambiente de acusação. Isso vale para marido, mulher, pais, filhos. Na realidade, vale para toda a nossa vida, né? Todo viver da igreja. Não ser pessoa que acusa, mas ser pessoa que intercede. Isso é muito importante diante do Senhor. E assim, dessa maneira, nós podemos seguir à frente. Então, essa questão da fé viva, irmãos, é fundamental. Nós devemos, como família, experimentarmos esse Deus vivo. Os filhos devem ajudar os pais devem ajudar os filhos. Nós já tivemos comunhão sobre o registro de Êxodo 12, de uma família comer um cordeiro. E os filhos devem aprender a compartilhar suas experiências no Senhor com os pais, e os pais devem aprender a compartilhar suas experiências no Senhor com os filhos, e juntos comerem do mesmo cordeiro. Isto é uma salvação para nós. Irmãos, eu creio que se nós guardarmos esses pontos, se nós formos fiéis ao Senhor nesses pontos, se nós tivermos essa visão desse todo, desses vários pontos que nós compartilhamos já durante tantas vezes nessa série, essa questão da educação dos filhos, essa questão da direção deles, tudo vai ser de grande proveito e pode mudar a nossa vida familiar. Mas antes de tudo nós temos que orar, muita oração, sabendo que o futuro de toda a família está nas mãos de Deus. Não é o caminho que nós escolhemos, mas permitir que o Senhor escolha o caminho e permitir que o Senhor reine. Esse deve ser o nosso testemunho, né? Eu quero ainda fortalecer aquele ponto que eu falei no início. Vamos andar juntos no caminho de Deus, certo? Andar juntos, essa é a melhor maneira, que eles andem no caminho dos pais, não é? E juntos nós vamos até o final, até o dia da volta do Senhor. Falhas nós temos, irmãos, por isso nós precisamos sempre de pedir perdão ao Senhor. Quando nós nos arrependemos, o Senhor sempre cria maneira de restaurar. Não diga, hoje já é tarde. Nossos filhos podem estar já grandes, mas ainda não é tarde. Nós podemos ainda caminhar junto com eles, está certo? Eu quero ainda tocar nesse ponto. Podemos ainda caminhar junto com eles, né? Orar junto com eles, para que eles tenham uma fé viva. E aí, voltando para Timóteo, 2 Timóteo, diz assim: toda a Escritura é soprada por Deus, útil para o ensino. Nós vamos ensinar, mas vai ser esse ensino vai ser um sopro de Deus. Nós vamos repreender, mas essa repreensão é um sopro de Deus. Nós vamos corrigir, mas essa correção é um sopro de Deus. Nós vamos educar, mas essa educação é um sopro de Deus. E aí,
nossos filhos se tornarão homens de Deus, perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Não é isso? É o que nós queremos dos nossos filhos e esperamos diante do Senhor. Que o Senhor abençoe a cada um de nós e abençoe a todos os nossos filhos. Jesus é o Senhor. Podemos ter comunhão agora em pequenos grupos, está bem?